Oi, Cíntia, bem-vinda. Dá pra me ouvir, Cíntia? Dá pra me ouvir bem? Oi, Mário. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim? Legal? O som que eu coloquei de fundo tá atrapalhando? Não. Melhor com o microfone ou dá pra ouvir legal? Cris, bem-vinda. Quem mais? Su, Marcelo, Aline. Bem-vindos todos. Quem mais tá aqui? Matheus. Beleza. Nossa, quantos corações aí. Obrigado. Ótimo, então. Lígia, bem-vinda. Ótimo. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre gentileza, né? E eu não tive, acabei não compartilhando logo cedo, mas eu fiz uma pergunta, né? Tipo, por que isso é importante, né? O que isso importa na nossa vida? E eu pedi para algumas pessoas fazerem perguntas e até antes de começar a live tinha uma pergunta que não tem uma ligação direta com gentileza, mas tem a ver com pensamento positivo e talvez com lei da atração, que eu vou tentar responder. Certo? Cíntia Mona Lisa, bem-vinda. Se vocês quiserem também fazer alguma pergunta antes da gente começar propriamente a live, quer dizer, a live começou, mas antes da gente começar com o tema, aí fica à vontade, a hora é agora, mas também pode fazer perguntas durante a nossa conversa, tá? Elton, bem-vindo. Bom, então, pessoal, a gente acaba vivendo um mundo meio... Quer dizer, quem vive em cidade grande, né? Acaba que essa coisa da gentileza vai passando despercebido. A gente vai ficando meio duro, né? Embrutecido, meio frio com a relação das pessoas e tal. E eu queria saber de vocês, né? Como é que é isso no dia a dia de vocês? Vocês já pararam para pensar sobre a prática da gentileza? Vocês praticam a gentileza? Como, com quem, em que momento? É um exercício, é uma coisa que já está no dia a dia? Como é para vocês essa coisa de fazer a gentileza acontecer, né? De vocês ou da gente poder ser um instrumento de gentileza nesse mundo tão difícil, né? Oi, Fran. Kathleen, bem-vinda. Hoje conseguiu, hein? Dea, Guilherme, Kíria, parabéns pelo bebê, tá quase chegando. Rodrigo, acho que é a Ana Lícia. Boa noite, Dea. Então, Cíntia falou, né? O amor de muitos esfriará. Acaba que na medida em que a gente vai crescendo, né, que as cidades vão
aumentando, que as relações vão ficando mais difíceis, aí até uma consequência disso a gente diminuir com a gentileza, né? O medo, as interpretações, tudo isso vai dificultando que nós sejamos gentis no nosso dia a dia. Sem falar que a gente acaba trazendo também no nosso, sei lá, no nosso íntimo, essa coisa de que ninguém é gentil comigo, por que eu vou ser gentil com os outros, né? E aí, como é que isso funciona para vocês, né? É interessante que vocês se posicionem para a gente poder ir conversando nesse sentido. Vocês praticam a gentileza? Certo. A Aline colocou aí um ponto bem interessante que perpassa pelo machismo, né? Muito bom, Mônica. Medo, né? Bom, é isso, essa coisa do medo. O medo é fogo, né? Porque o medo ele é importante para que a gente tome cuidado, que a gente fique atento, né? Mas o medo não pode gerar pavor, né? Fazer com que a gente paralise, fazer com que a gente deixe de ser gentil porque nós temos medo. Tipo, como a gente passa a ideia de que ser gentil é estar vulnerável, né? E se a gente continuar pensando dessa linha, a gente vai começar a assumir uma postura retrógrada que vai acabar na burca, né? Porque a ideia de que a minha atitude, a minha ação pode gerar uma má interpretação do outro, aí ela vai perpassar por um monte de coisa. E aí a gente acaba ficando com medo e se culpando por aquela situação que está acontecendo. Quer dizer, o fato de eu ser educado, de ser gentil, eu começo a acreditar que isso está permitindo ao outro interpretar isso. Na verdade, o outro é que está doente, né? O outro é que é o doente. Gentileza gera gentileza sempre. Gentileza é confundida com ser besta, com ser bobo. A questão da retribuição, né, da gentileza. Muito bem. Deixa eu anotar algumas coisas aqui para a gente não se perder. Isso, Jô Ribeiro. Questão do outro, né? Vamos lá. Então vejam só. Dentro do que foi colocado até agora, tem dois pontos que dificultam o nosso exercício de gentileza, né? Um é o medo, que está intimamente relacionado com o outro. Então,
medo de como você é interpretado, medo de como o outro vai pensar daquilo, da minha atitude, aí isso acaba dificultando a minha atitude gentil. Bom, pois é. Então, eu sempre penso o seguinte: normalmente, quando eu falo sobre pensamento positivo, sobre atitude positiva, sempre, ou quase sempre, alguém pondera falando sobre o outro. Então, sempre que a gente fala, olha, é preciso a gente agir dessa maneira, aí alguém fala assim, mas nem todo mundo pensa desse jeito. Ou então, era tão bom se todo mundo agisse dessa maneira. Era tão bom se o outro pudesse. E aí a gente precisa ter em mente uma coisa: nós não temos condição de nos responsabilizarmos pela atitude do outro, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, se o outro é mal resolvido, é perturbado, o que quer que seja, ele vai agir de forma imatura, independente da sua postura. Eu moro aqui em Boa Viagem e eu estou cansado de ver as pessoas fazendo atividade física, caminhando, seja, enfim, usando as roupas adequadas para aquela prática, e ver as pessoas olhando e gerando constrangimento com essa postura. E eu não vejo ninguém sendo gentil, eu vejo todo mundo ali focado, olhando para frente, querendo terminar aquela atividade o mais rápido possível, mas mesmo assim existe um grupo de pessoas que acha que aquilo ali é um sinal verde para alguma coisa. Essas pessoas são doentes, não é? Se a gente começar a deixar de ser quem a gente gostaria de ser por causa dos outros, a gente vai viver dentro de casa numa bolha e talvez ainda assim não consiga. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós não somos responsáveis pelo outro. Nós devemos ser o melhor que nós pudermos ser, independente do outro. Agora, nós não podemos ser besta. Ser gentil não é estar passivo a tudo, né? Então, a minha atitude gentil, ela, no meu caso, ela é o primeiro gesto, né? Então, a primeira coisa que eu tomo como partida é ser gentil, né? Então, se eu acordo pela manhã, eu sou gentil comigo mesmo, né? Primeira atitude de gentileza comigo. Então, o meu despertar, a forma como eu vou acordar, né? A forma como eu fui dormir, e me preparar para o dia que vem, sempre que possível. Quando eu despertar bem, né? Me conectar com as energias que eu acredito, ou se eu não acredito em nada, mas ouvir uma boa música, fazer uma reflexão sobre o dia, né, que vai se iniciar e tal. Enfim, tentar se conectar com boas energias, boas vibrações. E a partir disso aí, começar, da hora que sai de casa até a hora de voltar para casa, estar atento a todas as oportunidades de gentileza. Às vezes, um olhar, um sorriso, o bom dia, né? Para quem pega ônibus, enfim, cumprimentar o motorista, pedir com licença, por favor, as questões de tratamento mesmo, né? Entender que todo mundo tem problemas, possa ser que ninguém entenda os meus problemas, possa ser que ninguém seja gentil com os meus problemas, mas que a gente possa ser gentil com todo mundo, né? E a gente criar uma energia de proteção em nós, que a gente possa ser gentil sem estar vulnerável, né? Então que a gente possa se posicionar com firmeza diante de uma má interpretação da nossa postura, né? Que a gente possa agir de forma firme e enérgica quando precisa ser. A Aline está fazendo várias contribuições aí. Deixa eu dar uma
uma olhada em todas as contribuições que estão sendo feitas. A gente vai falando e as coisas vão subindo aqui, né? Então, deixa eu ver. Boa noite, procuro sempre ser gentil, Cris está falando, antes que seja comigo. Porém, nos dias atuais que vivemos, a gama de entretenimentos virtuais acaba nos afastando dessas gentilezas diárias. Isso numa vida dentro de casa é bem difícil também, né? Kathleen, costumo ser gentil, mas minhas relações, porém, ainda não consigo reagir muito bem com certas atitudes agressivas. Mas tenho essa consciência e estou no trabalho. Muito bem. Gentileza é abertura de muito boa sorte, verdade. A gente acaba atraindo energia pra gente, né? Eu não tô vendo quem é. Deixa eu ver quem é. Marcone. Aline, é importante não tratar como patologia má conduta. Quando a gente chama de doente, esquecemos que estamos falando de coisas culturalmente isso. Verdade. Boa reflexão, boa colocação. Existem pessoas doentes, sim, mas a maior quantidade de pessoas são pessoas mal educadas. São pessoas que acabam não se colocando no lugar do outro, né? E tratando as pessoas como se fossem coisas, né? Para satisfazer seu ego. E a gente precisa combater isso, sim. Maria Clara. Aronias, bem-vindo, meu amigo. Nadege, bem-vinda. Isso, Aline, exatamente. Às vezes a gente é gentil até quando a gente se cala, sabe? É um exercício para o nosso ego também, a gente não querer estar certo sempre, né? Então, às vezes, no meio de uma discussão, não adianta, você tá embasado, tá com argumentação, mas a pessoa não quer. Então, se ela não quer, velho, deixa pra lá, né? A gente sorri, tá certo, pronto. Você pode até, se quiser, deixar claro que não concorda com aquele ponto de vista, mas tá tudo certo também. Pessoas boas também cometem erros, pessoas boas também pisam na bola e tá tudo certo, a gente tá crescendo, né? O importante é que a gente tenha aí o gesto de procurar se desculpar, pedir perdão, enfim. E possa ser que a outra pessoa não queira perdoar você, paciência, você fez sua parte, não é? Deseja tudo de bom para ela e segue em frente. Corta o nó, né? A gente estabelece laços, mas corta esses nós cegos aí que não vale a pena. Silvânia, quem mais tá aí? Bom, então a gente nesse processo é importante também a gente fazer 3 perguntas, né? Tem uma reflexão, independente da religião que nós tenhamos, e inclusive se a gente não tiver religião nenhuma, mas tem uma reflexão muito legal do apóstolo Paulo, que quando ele escreveu as cartas aos Coríntios, foram 2, se não me engano, em uma delas ele faz a seguinte reflexão. Ele diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, tudo posso, mas nem tudo devo. A gentileza é um ato de amor para com o outro, não é? Que não tem a ver com bens materiais, né? Tem a ver com gesto, com olhar, com preocupação, com atenção. Você disponibilizar um pouco do seu tempo, você ser cordial, educado, a gente tentar criar uma atmosfera gentil, né? E às vezes aquela pessoa que é agressiva, que não trata a gente
benevolência e, sei lá, não reconhece os gestos que a gente faz, né, nesse sentido, essas pessoas precisam ainda mais da nossa atitude positiva do que nós imaginamos, e ele inclusive. Isso não significa que a gente tenha que estar convivendo com o inimigo, tá? Morando com o inimigo, como diz. Mas que a gente possa estabelecer uma relação segura, né? Então, se afasta, se precisar se afastar, mas mantém uma vibração positiva em relação àquela pessoa, não é? Lógico, tem muitas pessoas que às vezes a gente não bate, né? Como diz o ditado, pô, meu santo não bateu com aquela pessoa. Às vezes eu nem sei nada sobre aquela pessoa, mas enfim, aconteceu alguma coisa e por muitas vezes a gente está equivocado, né? Quando a gente conhece melhor a pessoa, a gente percebe que não era aquilo que a gente estava pensando. Mas quando nós temos concretamente uma atitude negativa, né, que a gente vê uma atitude violenta, agressiva e tal, é conveniente se afastar. A gente se afasta, deixa a pessoa sentir nossa falta. Quando a maré baixar, a gente como é que se diz? Se coloca, se posiciona, fala o que está acontecendo, né? Deixa claro o porquê daquele afastamento, né? E se conseguir, deixa claro também que não tem nada de negativo de sua parte para com aquela pessoa, mas que você entende que não está fazendo bem, que aquela relação não está sendo legal, e por uma questão de amor próprio e amor ao próximo também, é necessário que se mantenha uma distância, né? Que as pessoas possam estar afastadas, mas continua querendo bem aquela pessoa, né? Mesmo que ela tenha agido de forma muito ruim com você, quando passar a raiva, quando passar a mágoa, né? Quando essa experiência do sentimento que aquela situação provocou tiver mais branda, começa no primeiro momento a emanar pensamentos positivos para aquela pessoa, né? E quando ela precisar de você, se tiver ao seu alcance, faça. Mas faça de coração. Não faça como quem quer dar uma tapa, né? De luva, de pelica, como dizem, né? Porque isso é vingança. Isso aí não é gentileza. Mas faça porque ser gentil faz bem. Amar faz bem para quem ama, entendeu? Amar faz bem para quem ama. Se a outra pessoa não ama, a gente pode fazer uma comparação, a gente vai ver que essas pessoas são muito insatisfeitas, estão sempre reclamando, são difíceis de lidar, porque essas pessoas amam pouco. Quem ama muito, não é? Quem compartilha muito amor, compartilha luz. É como você ter uma vela com a chama acesa e acender a vela de outras pessoas. A sua chama não apaga por causa disso. Ela não diminui porque você compartilha luz. Entendeu? Então, ser luz, né, brilhar para quem precisa, é fantástico, é gratificante por si só. E aí quando Paulo faz essa reflexão de que tudo posso, mas nem tudo me convém, são essas análises que a gente precisa fazer, tanto das nossas escolhas, não é? Para que a gente se proteja, para que a gente possa se posicionar diante do que venha a surgir, e que a gente possa fazer 3 perguntinhas, não é? Se eu quero aquilo, se eu posso com aquilo e se eu devo fazer aquilo. Se a gente tiver uma resposta negativa para uma dessas 3 perguntas, a gente já deve ficar atento. Alguma coisa já deve estar com problema, né? Deixa eu ver aqui. A Aline falou aí, matou a pau, Aline, né? Realmente,
ser gentil por conveniência ou por interesse não é gentileza, né? É estratégia, é antiético até. A ética é um princípio, né? A ética ela é universal, ela é para a sociedade, ela é para todos. Mas a moral é a prática. A moral é o exercício da ética. Então, quando nós somos gentis, cordiais com as pessoas que têm poder e com aquelas pessoas que aparentemente não podem nos oferecer nada, nós tratamos de qualquer maneira, então nós não estamos exercendo boa moral, né? Eu lembro que meu pai, ele dizia assim pra gente, quando a gente estava ali na adolescência e querendo namorar e essas coisas todas, eu me lembro que ele comentava alguma coisa nesse sentido. Quando a gente saísse com a pessoa que a gente estava buscando, eu ou minhas irmãs, né, fosse namorada ou namorado delas, no caso, se a gente fosse sair com essas pessoas, a gente observasse como essas pessoas tratavam as pessoas ao redor. Então, se eu fosse ao restaurante, como é que a minha convidada ela tratava o garçom, como é que ela, os comentários que ela fazia, né, em relação às pessoas que estavam ao nosso entorno, o taxista, enfim, o motorista do ônibus, a gente observar como essas pessoas tratavam os outros, para que a gente tivesse uma ideia de quem aquela pessoa é de verdade, né? Então, quando a gente ia para show, para restaurante, enfim, quando a gente ia fazer algum programa com os nossos pretendentes, era uma coisa que a gente observava bastante, para que a gente pudesse dizer se aquela pessoa, ela, vamos dizer assim, merecia estar com a gente, né? Eu me senti estranho falando isso agora. Mas a ideia era essa, né? Se ela merecia estar do nosso lado, entendeu? E isso falava muito daquela pessoa, né? Era uma atitude simples, aparentemente simples, mas dizia muito sobre aquela pessoa, né? E se aquela pessoa estava preocupada mais em ter do que ser, né? Isso também era um ponto importante. E aí, às vezes, eu acho que as pessoas, eu já estou migrando aí para a parte de relacionamento, eu acho que as pessoas acabam tendo dificuldades de relacionamento quando não estão atentos a esses detalhes, sabe? Porque quando as pessoas tratam o comum como o extraordinário, isso é massa, né? Então, se eu trato as pessoas do dia a dia, o mendigo que pede esmola, a pessoa que está dormindo na rua, o cachorro, né, o gato, enfim, os animais que estão na rua, eu trato com amor e com carinho, eu vou tratar todo mundo muito bem. Mas se eu só trato bem quem está em uma situação privilegiada, então abre o olho, fica atento, porque essa pessoa não te merece. Pois é, gente. A gente já está aí há quase 30 minutos de conversa e eu quero saber de vocês. Vocês querem conversar mais? Querem fazer mais alguma pergunta? Quando a gente fala em gentileza gera gentileza, como é que vocês pensam sobre isso? O que é para vocês a gentileza gerar gentileza, né? Eu me lembro de um filme muito bacana que é aquela Corrente do Bem, né? É um filme massa. Mas o que é essa gentileza gerada, né? É um retorno daquilo que eu estou fazendo? É um retorno para mim? Para quem que é esse retorno, né? Aonde é que vai desencadear o movimento de gentileza que eu estou gerando? Como é que isso se dá para vocês? Isso, tratar os outros como a gente quer ser tratado, com certeza. Isso é fundamental. Mas quem são esses outros, né? Quando a gente fala os outros, quem são os outros?
Bom, o movimento de gentileza, ele vai voltar para mim, mas não necessariamente através daquela pessoa com quem eu fui gentil, tá? Na nossa primeira live, que foi falando sobre gratidão, eu falei sobre o poder do pensamento, que é capaz de vibrar numa frequência mais intensa do que a da luz. E essa energia, quando emanada para o universo, ela retorna para a gente. Então, nossas atitudes, elas vão voltar para a gente. Não necessariamente através daquela pessoa que ocasionou ou foi motivo da nossa ação. Ela pode vir de pessoa a pessoa, de pessoa a pessoa, de pessoa a pessoa, até voltar para mim através de uma outra pessoa que eu posso, inclusive, nem conhecer, né? Então, o movimento de gentileza que gera gentileza é uma máquina, é um mecanismo que ele vai seguindo um fluxo que eu perco a noção do tamanho que isso vai levar. No filme Corrente do Bem, a proposta, né, eu vou fazer um spoilerzinho aqui, a proposta é que cada pessoa pudesse retribuir a gentileza que recebeu com 3 atitudes de gentileza com 3 pessoas diferentes. E isso você ia passando de pessoa a pessoa. Então você fazia uma corrente que você perde a noção de onde essa corrente está, né? Da onde isso pode chegar. Então, eu estava vendo aqui, a nossa live ela está girando em torno de 10 pessoas. Já entrou gente, já saiu gente. Mas se cada um de nós pudesse agir dessa forma, ser gentil, amanhã a gente acordasse e dissesse: hoje eu tenho por obrigação consciente ser gentil com 3 pessoas que eu encontrar. Pode ser as 3 primeiras pessoas que você vai encontrar, né? Então, ou as 3 primeiras pessoas do trabalho, ou as 3 primeiras pessoas de cada canto, né? Então eu vou acordar, vou falar com o porteiro, vou falar com o zelador, vou falar com o motorista do Uber, do táxi, do ônibus. Quando eu estiver pedalando, eu vou cumprimentar as pessoas que estão na rua. Enfim, eu vou ser gentil com 3 pessoas. E, se eu tiver oportunidade, eu pedi para que essas pessoas retribuam sendo gentis com outras 3. Mas se não, às vezes o próprio ato de ser gentil já é motivo suficiente para que isso se propague, né? Para que gere essa onda de gentileza constante. Isso, Neide. Ser gentil com quem é gentil com a gente é fácil. Ser gentil com quem não é que é difícil. O mérito vai aumentando à medida que a dificuldade aumenta, né? Então a gente vai passando nas provas que a gente vai estabelecendo para a nossa vida, na medida que a gente vai se fortalecendo, né? Só fica forte quem faz força. Então, primeiro, ser gentil com nós mesmos. Então, observa a tua comida, os teus pensamentos, como tu trata teu corpo, né? Como tu cuida dele, essa ferramenta tão maravilhosa que permite que a gente interaja nesse mundo que a gente se encontra. Na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo instante, observa as pessoas com quem você é gentil. Se a tua gentileza está atrelada a benefícios ou se você é gentil porque isso te faz feliz, porque é legal ser gentil, né? E aí depois a gente vai para o teste de força mesmo, né? Se nós conseguimos continuar sendo gentis com quem não é gentil com a gente, com quem nos é hostil, né? E aí, eu falei no início que às vezes gentileza é silenciar, às vezes ser gentil é se afastar, às vezes ser gentil é se posicionar, mas de forma tranquila. E quando a gente percebe que os ânimos estão aumentados, um dos dois precisa ser o primeiro a encerrar a discussão. Se não está mais sendo um diálogo e passou a ser uma discussão, encerra um dos dois e vai encerrar primeiro quem estiver mais preparado. Às vezes quem está mais preparado é quem não está participando dela. Às vezes é um amigo que chega e opa, pessoal, peraí, vamos deixar isso para lá e tal. E aí a gente precisa estar atento a esses sinais. Se eu não conseguir perceber no calor da emoção que aquela discussão está sem sentido, está sem fundamento, que só está criando discórdia,
Na medida em que alguém se aproxima e percebe isso, opa, se fulano tá falando aí, tem alguma coisa errada, vou ficar atento e tá bom, meu irmão, beleza, você tá certo, deixa pra lá, a gente não vai conseguir chegar a nenhum lugar, tá bom, concordo com você, você tem razão, concordo com a possibilidade de você exercer seu ponto de vista, mesmo que eu não concorde com o que você está dizendo, mas vou analisar, vou refletir, deixa pra lá, sabe? Deixa pra lá, porque às vezes acaba sendo o melhor caminho. Queria estar falando, né? Acredito que comece dentro do nosso lar, porque tratar bem na rua e dentro de casa, não dar atenção aos pais, ou até testar mal, de que adianta, né? Estar mal. Tem gente que reverte isso e é bem triste, é verdade. Pois é. O exemplo é a melhor maneira que a gente tem de educar. Né? Dificilmente eu conseguiria educar meus filhos. É possível, mas dificilmente se a gente não for gentil, né? Não, e deixar pra lá acaba sendo gentileza também, Catherine. Só o fato de não gerar o rancor, a discórdia, nem você e nem o sentimento que o outro vai ter de raiva, né? Porque sentimentos negativos são nocivos a gente, são venenos que a gente produz. O nosso corpo, ele tem uma capacidade extraordinária de se recuperar, mas se a pessoa está constantemente em um ambiente de ódio, de raiva, de rancor, o corpo não tem tempo de recuperar desse sentimento, e aí a pessoa acaba desenvolvendo doenças graves, né? Então só o fato de me posicionar de maneira a interromper aquela discussão, aquele ódio que está sendo desenvolvido ali, eu já estou sendo gentil com aquela pessoa mesmo que ela não saiba, entendeu? É lógico que isso não significa, pessoal, que a gente não vá se zangar, que a gente não vá se aborrecer, que a gente não vá perder a paciência, né? Aliás, perder a paciência, a gente não perde aquilo que a gente não tem, né? Mas que a gente vai ficar impaciente, enfim. Essas coisas vão acontecer. O importante é que quando isso aconteça, a gente consiga recuperar, né? Recobrar a consciência o mais rápido possível. Que quando eu sentir raiva de alguém, eu possa, o mais rápido possível, me recompor desse sentimento, né? E que a gente possa vibrar de uma outra maneira o mais rápido possível pelo nosso próprio bem, né? Para que a gente possa se sentir bem o mais rápido possível. É verdade, né? Aquela história. Quer ter paz ou ter razão, né? Ser gentil é um ato de caridade, com certeza, sem sombra de dúvidas. Gentileza é o exercício do amor no dia a dia, né? É o exercício do amor diário, é a gente estar ali dizendo ao outro que você o ama e que ele é importante, sem precisar estar dizendo essas palavras. Então você cuida, você tem uma atenção de cuidado, de carinho, você se importa, né? É quando a gente pergunta para alguém, pô, tudo bem com você? E aí, se a gente já está esperando que a resposta seja tudo bem, eu não me importo com aquela pessoa, né? Eu estou perguntando só por hábito. Mas quando eu pergunto tudo bem com você e a pessoa responde, tá tudo bem, mas você percebe que não tá, e aí você insiste, né? Pô, tem certeza que tá tudo bem? Eu tô te achando meio diferente hoje. Quer conversar? É diferente. Aquela pessoa, talvez ela se sinta segura para expor o pensamento dela. E quando ela expor o pensamento, tenta ouvir sem crítica, né? Sem começar a julgar, sem dizer, mas tu também, poxa, ó, isso aí que tu fez e tal. Escuta, né? Analisa, ele, pô, é difícil, né? Mas e aí, o que é que tu tá pensando em fazer em relação a isso? Deixa que ele encontre a resposta, sabe como é? Né? Oi, Carlinha. Eita, Carlinha, nem tinha visto tu entrar. É verdade, Carla. Tempo bom de escola. Quer dizer, a gente não era um professor, né?
trabalhando na mesma escola. Que bom que ficou essa imagem, né? Que bom, fico feliz. Então é isso, pessoal. Vamos botar em prática, né? Vamos colocar em prática isso, da gente amanhã ou hoje ainda, enfim, a hora que for possível, a gente começar ou dar continuidade à gentileza diária. Com a gente, com o outro, com o meio ambiente, né, com o nosso planeta. Tá bom? Bom, de minha parte, eu vou estar encerrando por aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém quer fazer mais algum posicionamento? Porque aí a gente encerra a nossa live. Eu tô olhando para cima, que é o meu relógio de parede, e pelo que eu tô vendo, faltam 10 minutos para as 10. Então, tudo bem por aí? Vocês estão satisfeitos? Querem fazer mais algum posicionamento? Eu vou fazer só um comentário desse que Neide colocou sobre um bom dia, boa tarde, um sorriso podem mudar a vida de alguém. Isso é verdade, isso é muito verdade. E eu lembro de uns memes que rolam nas redes sociais, eu não sei se é verdade ou não, mas tem uma plaquinha em algum lugar, uma cafeteria, que fala assim: bom dia, um café, por favor, café custa R$ 1, né? Bom dia, um café, R$ 2. Me dá um café, R$ 4. É a forma que o dono do estabelecimento encontrou de ser gentil. E é uma promoção super educativa, né? Pessoal, boa noite para vocês. Obrigado por terem participado dessa live. Que a gente possa ter uma ótima semana. E a gente vai conversando aí pelas redes sociais. E eu espero encontrar vocês próxima segunda, todos com saúde, felizes, contentes, tendo praticado a gentileza amplamente, tendo praticado a gratidão de forma extraordinária e todo mundo de boa, né? Praticando o deboísmo também no seu dia a dia. Boa noite para todos, muito obrigado, muita paz aí para vocês. Valeu, gente. Deixar vocês se despedirem aí para poder encerrar essa live. Valeu, então. Boa noite. Eu agradeço mais, Kathleen. Na verdade, quem ganha sou eu, com certeza. Beijo no coração de vocês.